Certo, agora sim estamos gravando, então bom dia, boa tarde, boa noite, o momento que o pessoal for assistir essa aula. Pessoal, então começamos o nosso curso de Fenômenos de Transferência 2. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês. Eu sou a professora Fernanda Batista de Souza. Vou falar um pouquinho mais, né, sobre a minha apresentação depois. Mas desejo a todos um bom semestre. Finalmente vocês conseguiram, depois de muito estudo, de muita construção, das experiências que vocês já tiveram no curso, chegar então até o nosso curso de Fenômenos de Transferência 2. E aqui então, na aula de hoje, eu vou fazer mais um apanhado geral com vocês sobre os fenômenos de transporte, para a gente relembrar algumas coisas lá que vocês já viram, já estudaram em Fenômenos 1, e principalmente, pessoal, para a gente compreender a analogia que existe entre os fenômenos, né? Então, muitas vezes, obviamente que vocês vão fazer isso mais para frente do curso, mas então, na carreira profissional do engenheiro químico, né, quando vocês forem atuar, vocês vão ter que trabalhar com os três fenômenos de forma conjunta e vão perceber, né, quando a gente chegar lá em fenômenos 3, então, vão perceber que existe essa analogia entre os fenômenos. Então, é muito importante que a gente traga a experiência daquilo que a gente já estudou, né, de fenômenos de transporte, que isso contribui muito para a nossa construção do conhecimento, né? Então, antes da gente iniciar, eu gostaria de saber se aqui na turma, se temos algum aluno aqui presente na turma, que é de outro campus, ou outros campos aí da universidade. Temos alguém aí? Professor, eu sou de outro campus. Qual campus você é? Eu sou de Medianeira, Legal. Curso de Engenharia Química? engenharia de alimentos. Engenharia de Alimentos. Perfeito. São engenharias irmãs, né? Seja bem-vindo. Obrigado. Temos mais alguém, pessoal? Não? Muito bem. Então, eu vou seguir com a minha apresentação, então eu vou fazer essa fala inicial, pessoal, de apresentação do curso, né? E depois nós vamos, então, para a parte mais prática, né? De como vai acontecer, a explicação de como irão acontecer as nossas aulas, sobre o Moodle, sobre avaliações, bibliografias. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso na aula de hoje, tá? Então, deixa eu só pegar minha apresentação aqui. Essa frase aí de incentivo para vocês buscarem sempre o conhecimento, que conhecimento nunca é demais, né, pessoal? Muito bem, então essa é a nossa aula inicial. Os objetivos, então, da nossa aula é fazer a apresentação da professora, falar um pouquinho sobre os aspectos gerais, os fenômenos de transferência e apresentar o plano de ensino. Pessoal, fiquem bem à vontade para realizar perguntas, tá? Então, você pode ligar o seu microfone, a sua câmera, se você quiser fazer alguma pergunta. Em qualquer momento da aula, você pode me interromper, pode apertar o botão aí de levantar a mão, que eu passo a palavra. Eu também estou aqui acompanhando o chat, tá? Então, o chat fica aqui disponível para mim. Então, se você quiser fazer alguma pergunta via chat também, eu vou estar acompanhando aqui, tá? Então, fiquem à vontade para a qualquer momento interromper aí a nossa aula e fazer as suas perguntas. Não tem problema. Certo, pessoal. Então, para vocês entenderem um pouquinho da minha formação e por que eu estou aqui hoje trabalhando as disciplinas de fenômenos, né? Então, dentro do curso de Engenharia Química de Francisco Beltrão, eu trabalho fenômenos 2, fenômenos de transferência 2 e fenômenos de transferência 3, né? Então, dentro da área de fenômenos de transporte. Então, a minha graduação, eu sou bacharel em Química pela UEL, aí o meu mestrado e o doutorado eu fui, então, para Engenharia Química, tanto que na graduação eu fiz a habilitação em Química Tecnológica para cursar já algumas disciplinas da engenharia, né? Então, eu fiz o mestrado e o doutorado na Federal de Santa Catarina, no EQA.
tive a oportunidade, pessoal, de fazer uma parte do meu doutorado na Universidade do Porto, em Portugal, né? Então, foi uma oportunidade de muito aprendizado, trabalhei muito lá no laboratório. E o que eu estudei no meu mestrado e doutorado foi transferência de massa aplicada, né? Então, eu estudei processos de adsorção, processos de extração, processos oxidativos avançados, né? Então, mais voltados para a área de transferência de massa aplicado, né? E também iniciei o pós-doutorado, né? Não completei o ano completo do pós-doutorado, porque logo eu passei aqui no concurso, também na Universidade Federal de Santa Catarina, na mesma área, né? Voltado para transferência de massa aplicada, certo? Então, é por isso que eu estou aqui habilitada, né, a trabalhar com vocês as disciplinas de fenômenos de transferência, que vocês vão perceber aí, espero que vocês percebam durante as nossas aulas, que eu adoro fenômenos de transporte. Adoro muito, assim, uma paixão, uma coisa que eu descobri quando eu fui para a pós-graduação, que era de fato isso que eu queria fazer para o resto da vida, ficar estudando, modelando, né, os processos, aplicando os fenômenos de transporte, né? Espero que vocês percebam essa motivação, o quanto eu gosto de trabalhar com fenômenos, certo? Muito bem, pessoal. Então, vamos pensar os fenômenos de transporte um pouquinho, olhando geral, né? Então, nós temos mecânica dos fluidos, que é fenômenos 1, podemos chamar das duas formas. Nós temos a transferência de calor, que é o fenômeno de transferência 2, e a transferência de massa, que é o fenômeno de transferência 3. Então, convido a vocês a olhar os fenômenos um pouquinho de cima, certo? É como se a gente pudesse observar, né, como se a gente fizesse o papel de Deus nesse momento, certo? Só uma analogia. Então, a gente estivesse olhando de cima, certo? E para que a gente possa observar qual é a relação entre eles e quais são as diferenças, porque, obviamente, né, se eles não houvessem pequenas diferenças, a gente não precisava estudar as 3 disciplinas. Né? Então, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês hoje. Bom, quando a gente fala de fenômenos de transferência, a gente está observando ou dizendo que algo está sendo transportado, certo? Esse algo pode ser matéria e ou energia, certo? É isso que está associado aos fenômenos de transferência. Ou matéria e ou energia, né, vão ser transferidos, né? Então, quando a gente fala de matéria e energia, a gente está falando do momento, né? Ou quantidade de momento que vocês estudaram em fenômenos 1. Tem alguém aqui ainda fazendo DP de fenômenos 1 que gostaria de se manifestar? Só para eu entender a turma, conhecer vocês um pouquinho melhor, tá, pessoal? Se você quiser responder, não tem problema, mas é só para eu conhecer vocês, tá? Alguém ainda carrega fenômenos 1? Bom, isso não tem problema, tá, pessoal? Se tiver lá uma DP em fenômenos 1, não tem problema nenhum. Se estiver cursando ao mesmo tempo, né, é muito interessante porque vocês vão poder perceber essa analogia que existe entre os fenômenos. Então, se algo está sendo transportado, pessoal, significa que ou matéria ou energia vai sair de um ponto 1 e vai chegar num ponto 2. Isso a gente pode lembrar lá da física, né? A física nos ajuda muito a entender, né? Então, tem este movimento de matéria ou energia saindo do ponto 1 e do ponto 2. E é esse movimento que nós queremos caracterizar aqui nos fenômenos de transporte, certo? E para caracterizar este movimento, a gente pode fazer isso de duas formas. Existe uma descrição qualitativa, que, por exemplo, a gente vai retomar as leis da termodinâmica para a gente caracterizar esse movimento, principalmente para a gente dar o sentido do movimento. Então, em fenômenos de transferência, esse sentido do fluxo,
Então, a gente já traz algumas palavras-chave aí. Esse sentido do fluxo é muito importante, né? Então, o que nos permite dizer qual vai ser o sentido? A gente vai retomar lá as leis da termodinâmica. Então, com a descrição qualitativa, a gente vai formando os conceitos dentro de fenômenos de transporte. Então, essa é uma forma da gente caracterizar esse movimento. Outra forma é a descrição quantitativa, que aí a gente precisa de leis fundamentais lá da física, né? E aí a gente vai incorporando essas leis fundamentais a partir de modelos matemáticos que a gente vai realizar aqui para descrever os processos, certo? E aqui na nossa disciplina, nós vamos trabalhar com as duas coisas, né? Nós vamos trabalhar tanto com a parte conceitual quanto com a parte de modelo matemático, né? Então, por exemplo, nessa figurinha, nesse GIF que vocês estão vendo aí, a gente tem um corpo, esse corpo verde aí, ele tem uma massa e energia, porque ele está se movimentando. Então, ele se choca com outro corpo e transfere esse momento, né, para o corpo laranja, que ganha, ele tem uma massa e ganha essa energia e passa a ter velocidade. Então, essa quantidade, esse momento, é aquilo que vocês já puderam avaliar em fenômenos 1, Navier-Stokes, por exemplo, né, para a gente calcular a quantidade de movimento. Então, quantidade de movimento, lembra lá, é massa vezes velocidade, né? Então, só para a gente trazer este conceito, certo? Então, agora pensando um pouquinho nessa parte quantitativa, que é muito importante para o engenheiro químico, para o engenheiro de maneira geral, né? Seja ele químico, seja de alimentos, seja engenheiro mecânico, né? É o que vai permitir vocês, por exemplo, dimensionar equipamentos, certo? Então, para dimensionar, para aplicar as operações unitárias, né, vocês vão precisar quantificar as coisas, né? Vocês vão precisar saber, por exemplo, para projetar uma coluna de destilação, né? Então, vocês vão precisar saber a quantidade de vapor, vocês vão precisar saber o que vocês vão separar, né? Qual é a temperatura adequada. Então, para isso, a gente precisa dessa parte quantitativa, né? E quando a gente falou de leis fundamentais, o que são essas leis fundamentais? São aquelas leis da física. Por exemplo, a lei de resfriamento de Newton é uma lei que a gente vai usar bastante aqui na nossa disciplina, certo? Essas leis fundamentais que a gente está falando, então a gente vai precisar de muita física, como vocês estão percebendo, né? Então, muita física, muita matemática e química também, né? Então, essas leis fundamentais, elas foram obtidas sempre a partir de um gradiente de uma determinada propriedade, certo? Então, vamos falar da quantidade de movimento que vocês já estudaram, vocês já sabem isso. Então, lá na quantidade de movimento, vocês estudaram muito escoamento de fluido, certo? Falem comigo aí, pessoal, pelo menos no chat, dá um ok, vocês estão me acompanhando. E se eu estiver falando muito rápido também, pode falar, professora, freia um pouquinho mais devagar. Então, vocês estudaram muito escoamento de fluido, certo? Então, para que um fluido escoasse, então a gente não vai caracterizar o escoamento ainda. Então, para que ocorresse o escoamento desse fluido, qual é o gradiente, ou seja, qual é a propriedade que precisa haver uma diferença? Então, é um gradiente de quê que provoca o escoamento de fluidos? Alguém lembra? Tenho certeza que alguém sabe. Não é possível que ninguém sabe. Escrevam no chat aí, galera. Chuta, não tem problema, pode chutar. Faz parte também. O chute é livre. Ah, muito bem, João, eu sabia que alguém sabia, só precisava de um incentivo. Muito bem, então, para que ocorra um escoamento de um fluido, eu preciso ter um gradiente de pressão.
Então, vocês estudaram todo o Fenômenos 1, estudaram muito sobre pressão, né, manometria, para entender o que era pressão. Então, fenômenos, lá em Fenômenos 1, é o gradiente de pressão, e houveram leis fundamentais que vocês descreveram para daí chegar nos modelos que descrevem essa transferência de quantidade e movimento, certo? Então, aqui também nós teremos leis fundamentais que vão descrever basicamente como que esse meio em que ocorre o transporte, então, se matéria ou energia sai do ponto 1 até o ponto 2, ele vai passar por um meio, certo? Então, a forma com que esse meio está ali inserido, o que acontece com esse meio, vai interferir na forma com que o transporte vai ocorrer. E aí nós temos diferentes leis fundamentais que descrevem essas formas com que ocorre o transporte, certo? E nós vamos estudá-las aqui, obviamente, no nosso curso de fenômenos, nós vamos estudar essas leis fundamentais no começo do nosso curso. A partir das leis fundamentais, nós vamos gerar os modelos matemáticos que descrevem um determinado processo, certo? De transferência, obviamente, de calor, falando agora para o nosso curso. Então, esses modelos matemáticos, eles existem para quantidade de movimento, para energia térmica ou calor, que nós vamos estudar aqui no nosso curso, e na transferência de massa. Salvo algumas diferenças, esses modelos matemáticos são muito parecidos, ou seja, na equação geral que nós vamos simplificar, enfim, para trabalhar com esses modelos matemáticos, por exemplo, vai ter um termo difusivo, um termo convectivo, um termo fonte, um termo transiente. Isso vale para todas as equações, tanto a de quantidade de movimento, energia térmica e transferência de massa. A forma com que a gente vai descrever cada um desses termos vai mudar um pouquinho, porque ora está sendo transferida energia, ora está sendo transferido matéria, né, ou massa, ora está sendo transferido momento, que é a quantidade de movimento, certo? Mas esses termos que eu falei, transiente, difusivo, convectivo, existem nas equações gerais dos 3 fenômenos de transporte, certo? Se vocês relembrarem lá na Navier-Stokes, que vocês devem estudar na quantidade de movimento, ela tem esses termos, né? Claro que daí a gente simplifica alguns termos para a gente resolver esse modelo matemático de forma analítica, né? Se for um modelo muito complexo, a gente não consegue resolver de forma analítica, né? Então, pessoal, o nosso objetivo aqui no nosso curso é modelar, a partir dessas equações, uma série de processos. Então, o processo de modelagem é muito importante. Nós dependemos muito desse processo. Então, nós vamos estudar quais são as etapas que a gente tem que seguir para modelar de forma adequada um determinado processo, pensando na transferência de calor, por exemplo, como é o nosso caso, certo? Então, existe analogia com base nessas equações. Então, quando a gente chegar no momento oportuno do nosso curso, eu vou falar, ó, essa equação aqui, ela tem analogia com a massa, com a quantidade de movimento, certo? Então, o tratamento matemático que a gente faz para resolver estes modelos também são análogos, certo? Então, Navier-Stokes, para resolver, vocês descreviam algumas hipóteses, aí vocês tinham que resolver uma equação diferencial, né? Então, tem as técnicas de solução de equação diferencial, técnicas de integração, que nós vamos precisar. Então, aqui entra a matemática. Então, no início, para a gente entender os conceitos e modelar, a gente vai precisar da física e da química. Aí, para resolver os modelos, vai entrar a ferramenta, certo? Que é a matemática. Então, essas técnicas de solução matemática vão ser muito importantes. Então, a gente precisa estar firme, craque nessas técnicas, né? Então, se precisar retomar algumas coisas de cálculo, corre lá,
certo? Muito bem, então, já que o tratamento matemático dos três fenômenos, eles são análogos, nós vamos resolver de forma muito parecida, as técnicas de solução são muito parecidas, e a partir de então a gente consegue descrever os fenômenos de transferência a partir desses modelos. Por exemplo, perfil de temperatura, que é algo que a gente vai obter aqui. Se vocês, para associarem com a quantidade de movimento, é o tal perfil de velocidade que vocês resolveram, devem ter resolvido lá em Fenômenos 1. Lembra que tinha uma equação que descrevia como a velocidade de um determinado fluido se dava dentro de uma tubulação ou sobre uma superfície plana, né? Então, este perfil de velocidade, para nós trazendo aqui para transferência de calor, é o nosso perfil de temperatura, que vai descrever como a temperatura varia num determinado problema, né? Num determinado escoamento de fluido, se esse fluido pode estar parado também, eu posso ter um perfil de temperatura. Que é isso nós vamos calcular e estudar bastante no nosso curso, certo? Então, para a gente fazer essa modelagem, para a gente obter esses modelos, existem procedimentos, e esse procedimento ele é sequencial, certo? Então, a gente vai precisar fazer etapa por etapa, e nós vamos trabalhar isso aqui no nosso curso, certo? Então, precisamos fazer um adendo aqui, uma observação, né? Então, os modelos que nós vamos estudar aqui na graduação, especialmente, né, são modelos matemáticos que descrevem os conceitos de forma geral, certo? Global. Se a gente precisa esclarecer alguns conceitos que são muito detalhistas, por exemplo, a turbulência, quando a gente fala de um escoamento turbulento, o que caracteriza a turbulência? Número de Reynolds elevado. Número de Reynolds é só uma forma da gente caracterizar um escoamento turbulento, tá? Inclusive, a gente pode ter número de Reynolds elevado para escoamento laminar. Sim, isso é possível, claro que com uma série de restrições e detalhes que a gente não vai entrar. Então, para nós aqui na graduação, de fato, nós vamos caracterizar os escoamentos pelo número de Reynolds. Mas para a gente descrever a turbulência, é um escoamento desorganizado, né, pessoal? Então, lembra lá que no escoamento turbulento a gente cria uns vórtices, né? Deixa eu pegar uma canetinha aqui para eu riscar. Eu gosto de riscar, mas meus desenhos são péssimos, então já peço desculpa desde já. Então, quando a gente fala de escoamento turbulento, o escoamento vai fazer isso aqui, desorganizado, né? Então, ele vai criando esses vórtices. Então, a gente chama isso de vórtice, né? E para a gente descrever esses vórtices, então a gente tem que entrar numa escala tão microscópica que é muito detalhista. Então, os modelos que a gente estuda aqui na graduação não vai detalhar esses vórtices, por exemplo, do escoamento turbulento. Não significa que a gente não vai estudar a turbulência, nós vamos estudar sim, certo? Mas detalhes, por exemplo, do transporte, do escoamento, precisa de modelos mais robustos, né, para a gente descrever, né? E claro que isso envolve alguns conceitos aí que a gente precisa mais ir para nível de pós-graduação, né? Para a gente entender esses conceitos, certo? Então, nós vamos escrever os modelos de maneira geral, e esses modelos gerais que nós vamos estudar têm muita aplicabilidade, tá, pessoal? Não pense que o que a gente vai estudar aqui não tem aplicabilidade lá na indústria, por exemplo. Tem sim, fiquem tranquilos. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses procedimentos sequenciais, né, para resolver esta modelagem, né? Então, primeira coisa, a gente vai ter uma terminologia que a gente vai ter que deliberar. Então, por exemplo, terminologia, como a gente vai chamar taxa de transferência de calor? Como a gente vai chamar fluxo de transferência de calor?
né? Isso é terminologia, né, que nós vamos definir. Existe uma metodologia, que basicamente vai ser esse passo a passo que a gente vai determinar, e depois vem as ferramentas de análise, ferramentas de solução, matemática e ferramenta de análise de resultado, né? Então, pessoal, se a gente pega um caso prático, por exemplo, secagem, vou falar de um processo de secagem. Então, a primeira coisa que a gente vai avaliar nessa secagem é quais condições a gente pode simplificar ao máximo o nosso problema, desde que o problema continue viável do ponto de vista de engenharia, né? Então, mas quais são as condições simplificadoras ou as hipóteses que a gente pode considerar para esse processo de secagem? Vamos considerar que já atingiu o estado estacionário? Então, vamos resolver primeiro a secagem já em estado estacionário. Então, isso é uma condição simplificadora, por exemplo, né? Vocês lembram qual é a diferença de um regime estacionário e transiente? Lembram, ok? Quer que eu faça alguns comentários sobre isso agora? Pode fazer uns comentários aí, Luffy. Certo, então só para a gente lembrar, né? Quando a gente fala de estado estacionário, a gente vai retomar isso nos nossos balanços, vamos falar isso mais para frente também. Então, só para a gente entender, relembrar o que é o estado estacionário. Estado estacionário significa que quando a gente faz o nosso balanço, a gente não tem acúmulo. Tudo que entra, sai. No nosso balanço de massa, por exemplo. Né? Então, eu não mantenho o acúmulo de matéria ou de energia no meu volume de controle. Certo? Então, se eu não tenho acúmulo, eu não vou ter variação de massa ou de energia em função do tempo. Então, quando a gente fala de um processo, por exemplo, a secagem, no início, quando a gente inicia o processo de secagem, a gente diz que ele é muito transiente. O que significa isso? Se a gente avaliar lá a remoção de umidade, né, ou aumento de temperatura num grão de soja, por exemplo, né, secagem de um grão de soja, a temperatura vai aumentar e se a gente tivesse condições de medir a temperatura nesse grão, em um determinado ponto ali, na superfície, por exemplo, a gente vai ver que, com o passar do tempo, no início do processo, olha, variou 1 minuto, a temperatura mudou. Né? Então, no início, ele é muito transiente, a temperatura vai variando bastante. Chega um ponto que essa temperatura passa a não variar mais com o tempo, mas apenas com a posição dentro do grão de soja. Então, se não varia mais com o tempo, significa que não tem acúmulo. Então, a gente pode considerar o estado estacionário. Então, passado essa fase transiente, a gente vai ter uma fase estacionária, certo? Não sei se ficou claro, se vocês conseguiram relembrar. Então, falou de transiente é porque eu tenho acúmulo. Portanto, eu vou ter variação da minha variável principal, né? Por exemplo, da quantidade de movimento, era massa vezes velocidade. Então, essa variável principal, o momento, que a gente chama isso de momento, vai variar com o tempo, certo? Então, isso é uma coisa, né? As condições simplificadoras. Então, determinar se o estado é estacionário ou transiente é uma condição simplificadora, porque o estado transiente, vocês vão ver, nós vamos estudar aqui no nosso curso, ele é muito mais complexo de resolver, ele vai exigir técnicas de solução de modelo mais complexas. Enquanto que o estado estacionário, isso é uma hipótese simplificadora, ele simplifica a solução do modelo. Certo? Que a gente já elimina um termo, uma derivada do nosso problema. Se eu tirei uma derivada, já vai ficar mais fácil. Certo? Outra coisa importante nesse aspecto da secagem, por exemplo, como a gente está tratando, são as condições de contorno. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é determinar qual é o nosso volume de controle. Certo? Então, nosso volume de controle, se for o grão de soja, a gente vai avaliar o que acontece lá dentro do grão de soja, na secagem. Então, se a gente considerar que esse grão de soja seja uma bolinha, então
que vai acontecer com a temperatura ou a própria umidade, né? Ela vai sair do centro para a superfície, certo? A umidade, no caso, né? A água vai sair aqui do centro da superfície e depois para fora da superfície, né? Então, a gente percebe que essa é a nossa direção radial, né? Se a gente colocar aqui o nosso raio, então tá na direção radial. Então, a nossa delimitação do nosso problema vai ser do centro para a superfície aqui nesse grão de soja. Então, esse vai ser o nosso volume de controle. Então, se for unidirecional, né, essa secagem, então, o que é a condição de contorno? Então, se o meu contorno é do centro e na superfície, então eu vou ter que dar uma condição aqui. Qual é a umidade no centro desse grão de soja? Vai ter que ser conhecido. Como que a gente obtém isso? A partir de técnicas experimentais que não vem ao caso aqui agora, tá? Então, eu conheço qual é a umidade inicial no centro e eu conheço, por exemplo, qual que vai ser a umidade aqui na superfície. Mesma coisa vai acontecer com a temperatura, né? Se a gente for estudar a temperatura. Então, dizer qual que é a temperatura no centro e na superfície é dizer quais são as condições na fronteira do volume de controle, ou também chamado no contorno do volume de controle. Então, para diferentes problemas de aplicação na engenharia, a gente tem várias formas de expressar a condição de contorno. Essa que eu falei, então, dizer qual é a temperatura ou dizer qual é a umidade é um tipo de condição de contorno. Porque, por exemplo, eu posso não conhecer a temperatura, mas eu posso dizer, eu não quero complicar com vocês, né? Eu posso dizer que aqui no centro, não vou fazer isso, porque senão eu vou complicar a cabeça de vocês. Não vou dar esse tipo de condição de contorno. Mas eu posso ter uma condição que eu não conheço qual é a temperatura, mas eu conheço qual é o fluxo de calor, certo? Que passa por aquele ponto. Então, se eu conheço o fluxo de calor ali, eu posso expressar a minha condição de contorno dessa forma também, certo? Então, vão ter algumas formas e nós vamos estudar com muita calma aqui no nosso curso também quais são esses tipos de condições de contorno. Então, isso a gente precisa delimitar, né? Para isso, a gente vai fazer a delimitação primeiro do nosso volume de controle, certo? Deixa eu só passar aqui. Então, vamos falar um pouquinho sobre a metodologia, certo? Então, esse GIF que vocês estão vendo aí é um caso de condução de calor. Então, onde é mais vermelho, significa que a temperatura é maior. Então, tem uma chaminha, estão vendo as moléculas se agitarem aí, que são essas bolinhas, né? Vamos dizer que é o ar, vamos considerar que esse ar, ele está parado. O que significa isso? As moléculas não ficam paradas, né, pessoal? Mas significa que elas estão confinadas em um ambiente. Ou seja, esse ar não está escoando, ele não tem uma velocidade em uma determinada direção, não há escoamento do ar, certo? Ele está confinado num ambiente, né? Então, o que acontece? Quando está mais próximo ali da chama, vai aumentando a temperatura, e essa temperatura a gente observa que ela vai aumentando conforme vai vibrando as moléculas e vai passando essa energia uma molécula para outra, certo? Então, para a gente resolver esse probleminha aí, que está aparecendo, a gente vai seguir esta metodologia. Primeiro, vem a observação. Primeiro vem a observação. Você vai dizer o que está acontecendo ali, observar fisicamente, né, o que está acontecendo. Faz a observação, faz a anotação das variáveis, dos dados que você tem, que foram dados, aquilo que você conhece, observa aquilo que você não conhece, observa quais são as variáveis que você pode obter, por exemplo, de propriedade desse ar, né, a partir de dados tabelados. Então, tem várias tabelas que a gente pode pegar a propriedade das substâncias, né? Então, faz toda essa observação. Depois, você vai passar um pouquinho pela fase de abstração, né? Então, por exemplo, no caso do ar aí, tá desenhado essas bolinhas e tem coloridos, e isso acontece para facilitar
o nosso entendimento do problema físico, né? Mas, num caso de um problema de engenharia, a gente não vai enxergar isso com os nossos olhos. Então, para fazer esse GIF aí, alguém teve que fazer uma abstração para entender fisicamente o que estava acontecendo. Depois nós passamos para os modelos físicos. Então, a gente vai entender fisicamente quais são os modelos físicos que a gente vai usar para resolver esse problema. Quais são as leis fundamentais que descrevem? Então, a condução de calor é um mecanismo de transferência de calor. Nós temos pelo menos mais dois, certo? Então, para entender e descrever e retomar qual é esse modelo físico, a gente vai precisar retomar as leis fundamentais e caracterizar o meio que a transferência de calor acontece. Qual que é o meio nesse caso? O ar, certo? O arzinho aí vai ser o nosso meio. Então, como que ele tá? Lembra que eu disse que ele está confinado, que ele não está escoando? Isso é uma característica muito importante, que vai nos ajudar a descrever o modelo físico. Depois nós vamos para os modelos matemáticos. Então, depois de entender a física, a parte conceitual, nós vamos descrever isso em modelos matemáticos e vamos resolver esses modelos matemáticos aplicando técnicas matemáticas de solução de modelos. O que é isso? É tudo aquilo que vocês já aprenderam no cálculo. Técnicas de solução de derivada, de integral, séries, às vezes a gente vai precisar aplicar, série de Fourier, solução de EDO e EDP, certo? Então, tudo isso vocês vão precisar aqui na nossa disciplina para resolver os nossos problemas. Depois você vai obter um resultado, esse resultado pode ser numérico, né? Ou esse resultado, por exemplo, numérico, você encontrou uma taxa de transferência de calor de 50 watts, por exemplo. Ou esse resultado pode ser uma equação. O que seria essa equação? Por exemplo, uma equação do perfil de temperatura, uma equação que descreve como a temperatura muda se a gente traçar... Nossa, gente, fazer reto aqui é difícil. Se a gente colocar o nosso eixo X coordenado nessa direção, então o perfil de temperatura vai descrever como essa temperatura varia com X, certo? Por exemplo, né? Então, eu posso ter esse tipo de resultado. Aí, depois vem a avaliação ou comparação desses resultados. Você vai pensar, olha, será que esse meu resultado, ele fisicamente faz sentido? Por exemplo, se você teve um resultado que foi o perfil de temperatura, para o tipo de condição de contorno, de condições que você aplicou ali para resolver, você esperava um perfil linear, parabólico? Então, você vai avaliar a equação que você obteve para ver se aquilo faz sentido fisicamente, né? Se você obteve a temperatura aqui no final, qual que é a temperatura aqui no final? E você obteve uma temperatura inicial maior do que a temperatura aqui nesse ponto em x igual a zero, né? Você fez os cálculos e aqui no final você obteve uma temperatura maior do que em x igual a zero. Isso está errado. Fisicamente não faz sentido, concordam? Porque a temperatura aqui próximo da chama tem que ser maior. Concorda? Então, são essas análises físicas que você vai avaliar o teu resultado para ver se ele faz sentido. Ah, não faz sentido. O que você vai fazer? Volta para o passo 1. Volta, observa o que você fez e tenta encontrar onde que está o erro. Está na observação, na abstração, no modelo físico, no modelo matemático, na técnica de solução do modelo matemático, enfim, aí você vai procurar o teu erro. Ah, faz sentido fisicamente, tá certo. Aí você valida o teu resultado, certo? Então, uma pergunta que é sempre algo que eu gosto de deixar aqui para vocês, então percebam que a gente está falando muito da modelagem matemática, né? E às vezes essa modelagem matemática assusta quando a gente fala modelagem matemática. Essas palavras parecem assustadoras. Mas, basicamente, é a modelagem matemática que vai reger a vida de vocês profissional, certo? Por que isso? Então, assim,
a partir do momento que eu faço um modelo matemático, eu preciso validar esse modelo, né? Seja analisando fisicamente, como a gente falou ali, ou por uma observação experimental, para ver se aquilo faz sentido, certo? Então, se a gente precisa validar o modelo do ponto de vista experimental, por exemplo, e quando a gente analisa fisicamente é porque a gente já sabe que, pelos conceitos da ciência que a gente já aprendeu, que aquilo experimentalmente faz sentido, né? Então, por que a gente não faz tudo só do ponto de vista experimental? Por que a gente tem que aqui no nosso curso ficar aí sofrendo para fazer modelagem matemática e tal? Por exemplo, então da secagem, a gente estava falando da secagem. Então a secagem é tranquilo para a gente ir lá para o laboratório, a gente precisa de uma estufa, a gente precisa de uma placa de Petri e do material que a gente quer secar, e a gente pode ir lá e fazer uma cinética de secagem, que é bem tranquilo, né? Escolhe a temperatura que você vai colocar na tua estufa, então é tranquilo para você fazer um teste experimental, certo? Agora, por exemplo, se você está numa indústria que você precisa secar, sei lá, meia tonelada de grão, certo? E aí você vai para o laboratório para fazer essa experimentação de meia tonelada de grão, isso é inviável. Por exemplo, falando da quantidade de movimento, né, experimentos de túnel de vento. É super caro, né, para aerodinâmica, né? Quem estuda aerodinâmica, fazer experimentos em túnel de vento é extremamente caro. Então, muitas vezes, para fazer essas validações experimentais, são caros, são experimentos caros, então a gente não vai ter oportunidade de fazer isso sempre. Então, para quando a gente não tem a oportunidade de fazer isso sempre para validar os modelos, aí a gente usa esse modelo que a gente obteve, né, físico e matemático, para fazer uma previsibilidade. Então, para prever o que vai acontecer naquele determinado processo. É por isso que a modelagem matemática é tão importante, por isso que a gente tem que sair dos cursos de fenômenos sabendo muito bem modelar os processos que envolvem fenômenos de transferência, certo? Porque é isso que depois, lá nas operações unitárias, vai ajudar vocês a, por exemplo, dimensionar equipamentos, né? E no futuro, na carreira profissional de vocês, certo? Então, para a gente estudar os fenômenos de transporte, posto isso, então, fazendo esse diálogo inicial, né, para entender que o que a gente vai fazer aqui é modelagem matemática dos nossos processos, e também vamos resolver quanto que eu tenho que fornecer de energia, qual é a taxa de transferência de calor que vai acontecer num determinado processo, enfim. Para a gente caracterizar agora os fenômenos, quantidade de movimento, calor e massa, a gente precisa responder essas 3 perguntas. E essas 3 perguntas, elas são válidas para os 3 fenômenos. Então, isso ajuda a gente a separar o fenômeno em si e como o transporte acontece. Certo? Vou só tomar uma água aqui. Não, daqui a pouco eu tô sem voz. Então, o que se move? Se o que está se movendo é matéria, então a gente tem uma transferência de massa ali para estudar. Se o que se move é energia, a gente tem que estudar essa transferência de calor, transferência de energia térmica, né? E se o que se move é momento, que momento é massa e energia ao mesmo tempo, né? Que momento a gente caracteriza lá a massa vezes a velocidade, aí a gente está estudando a transferência de calor, de quantidade de movimento, certo? Então é importante a gente caracterizar o que está se movendo. Obviamente, para fenômenos 2, nós vamos estudar a transferência de energia térmica, energia na forma de
calor. Então, lembra que a gente tem várias formas de energia, né? A gente tem energia mecânica, a gente tem energia potencial, e a gente tem, por exemplo, a energia térmica, que é o que nós vamos estudar aqui. Para onde se move? Então, lembra, vai sair do ponto 1 para o ponto 2. Então, para onde se move, é importante a gente responder, porque vai caracterizar o sentido do transporte. Então, a gente vai falar muito de taxa e fluxo ainda, mas fluxo de transferência de calor, fluxo de transferência de massa, enfim, fluxo é uma grandeza vetorial. Então, ele tem um sentido e o sentido é extremamente importante. Então, para responder esse sentido da transferência de calor, eu vou deixar um pouquinho mais para frente, tá? E como se move, vai me dizer o mecanismo de transporte. Tá aí mais uma palavrinha-chave, mecanismo de transporte. Então, a primeira parte do nosso curso, nós vamos estudar mecanismos de transferência de calor. Então, como se move, a gente vai caracterizar o meio em que ocorre a transferência de calor. E isso vai dizer qual mecanismo de transferência de calor ocorre naquele determinado processo. Certo? Então, tá aí o que é energia e matéria, um dos dois, ou os dois ao mesmo tempo, né? Vai ser transferido. Então, que energia e que matéria? Tá lá, quantidade de movimento ao momento, a energia térmica, que é o calor, e massa, que é a espécie química. Não vamos entrar ainda nesses detalhes, deixa para o futuro. Para onde são transportados, pessoal? Lembra a direção do fluxo, certo? Então, a direção do fluxo vai ser dada por essas diferenças, ou seja, são os gradientes das grandezas entre dois pontos, certo? Então, lembra, escoamento do fluido ocorria graças à diferença de pressão. Então, sempre na direção da menor pressão, então, da maior para a menor pressão, certo? Esse era o sentido de escoamento do fluido, certo? Então, a diferença de pressão para quantidade de movimento, diferença de concentração para transferência de massa, e agora a pergunta. Para a transferência de calor, que é o transporte de energia térmica, como nós vamos medir, a partir de qual variável nós conseguimos medir a energia? Tem uma variável que a gente vai lá no laboratório e consegue medir. Eu só não vou falar o equipamento, porque senão fica muito fácil. E aí, a partir desta variável, a gente calcula energia. Qual variável é essa? Lembra da termo? Lembra da introdução aos processos químicos? Como que vocês calculavam quantidade de energia lá na termodinâmica? Vamos lá, retoma aí, bota a cachola para funcionar, que vocês vão lembrar. Para calcular a quantidade de energia, dependia do quê? Massa vezes CP ou CV, depende, né, da condição do meio, isso tem uma implicação ali que não vamos entrar em detalhe agora, vezes eu tô achando que eu tô dando aula para as paredes. Quantidade de energia, que massa vezes CP vezes Variação de temperatura? temperatura. Muito obrigada. Isso aí. É a temperatura que nos permite quantificar a energia.
Então, lá no laboratório, a gente consegue ir lá com termômetro e medir as diferenças de temperatura. Então, graças à diferença de temperatura, então a nossa força motriz, tá aí mais uma palavrinha-chave. Força motriz vai ser a diferença de temperatura. Certo? Então, para transferência de calor, guardem isso. Para eu definir qual é a direção do meio, você vai ver onde está a tua temperatura maior e onde está a tua temperatura menor, certo? Aí vai em qual sentido, da menor para maior ou da maior para menor? Quem responde isso? A termodinâmica. Vamos deixar isso para cenas dos próximos capítulos. Certo, pessoal? Então, ó, tem uma frase que eu gosto muito do autor Cremasco, que diz que a causa gera o fenômeno, provoca a sua transformação, ocasionando o movimento. Então, quando a gente está falando de fenômenos de transporte, então, a causa gera o fenômeno. Então, o que é a causa? É a força motriz. Então, eu não transporte de energia se eu não tiver uma diferença de concentração. Então, a base para que ocorra o básico para que ocorra transferência de energia é existir uma diferença de concentração, é existir uma força motriz, certo? Então, quando a gente fala de fenômenos de transporte, a gente está falando de condições de não equilíbrio, diferente da termodinâmica. Então, por que vocês estudam termodinâmica e ainda assim tem que estudar a transferência de calor? Parece que é tudo a mesma coisa. Não é. Lá na termodinâmica, sempre estão interessados nas condições de equilíbrio, certo? Equilíbrio químico, equilíbrio de energia. Aqui, se a gente tiver equilíbrio de energia, ou seja, temperaturas iguais, não tem transporte. E aí não tem fenômenos de transferência, certo? Então, para que ocorra a transferência, o transporte ou o movimento da matéria, precisa ter uma força motriz. E o movimento da matéria, obviamente, vai ser diretamente proporcional a essa força motriz, né? A esse gradiente, certo? Então, como são transportadas, pessoal, que é caracterizar o meio, então, onde ocorre a transferência de calor, certo? Então, a gente tem aí nas linhas, né, quantidade de movimento, calor e massa. Então, o que é transferido está aqui na primeira coluna. O mecanismo pode ser molecular ou difusivo ou condutivo, significa a mesma coisa. Convectivo e por radiação. A radiação, especificamente, é um mecanismo de transporte válido apenas para a transferência de calor. Não tem transferência de quantidade de movimento nem de massa por radiação. Faz o menor sentido, né? Mas quantidade de movimento e massa tem transporte difusivo, ou molecular, ou condutivo, e convectivo, certo? O calor tem 3 mecanismos. E isso aqui, pessoal, essa segunda coluna aqui, basicamente é o que a gente vai estudar no início do nosso curso. O que caracteriza um mecanismo molecular ou condutivo? O que caracteriza o mecanismo convectivo e o que caracteriza a radiação, certo? Nós temos a dependência com o tempo, que a gente já falou um pouquinho, permanente e transiente, e o nível de escala, né? O nível de escala está bem associado aqui ao mecanismo, né? Então, a análise, ela pode ser macroscópica, microscópica e molecular, né? Isso aqui é ao mesmo tempo, tá? A gente vai falar isso num exemplo daqui a pouquinho sobre esse nível de escala. Então, tá aí. Aqui, já tá aqui o exemplo, né? Então, quando a gente pega um problema, tá chegando a hora do almoço, tá todo mundo aí já com a barriga roncando. Então, vamos pensar que a gente tá assando um frango lá na churrasqueira, certo? Vamos comer um frango assado hoje. E quando a gente olha esse problema tem transferência de calor. Porque se não tivesse transferência de calor, o frango não ia assar. Concordam?
Então, tem uma transferência de calor. Então, dependendo de como a gente observa esse problema. Então, se a gente pegar o quadro aqui, ó, esse macroscópico, que é esse quadrão vermelho aqui, ó, maior, essa flechinha vermelha, a gente vai ter certos mecanismos de transferência de calor associado a esse problema. Agora, se a gente pegar só esse pedacinho aqui, ó, lá dentro do frango, tá? Eu peguei só essa caixinha bem pequenininha, vamos considerar isso em nível microscópico, ou até mesmo molecular, menor ainda, né? Em nível de moléculas. Então, só esse pedacinho, eu vou ter outros mecanismos de transporte associados. Então, começando pelo microscópio, que é esse pedacinho lá dentro do frango, então a gente tem as moléculas que compõem o frango, né? Nós temos várias moléculas. Então, lá dentro do frango, se a gente pegar essas moléculas que constituem o frango, elas estão em escoamento, elas têm velocidade numa determinada direção, como se fosse um fluido escoando? Não. Não, né? Elas estão paradas, certo? Paradas que eu falo, não estátua, certo? Elas têm a velocidade de vibração, elas têm uma velocidade molecular, né? Em nível molecular, de vibração, pode ter rotação, vai depender da estrutura química, enfim, né? Da estrutura do sólido, né? Então, elas estão paradas. Quando eu falar elas estão paradas no sentido de que não tem velocidade global, não tem escoamento, tá? Significa isso. Vamos combinar aqui, certo? Então, elas estão lá paradinhas. Então, lá, se elas estão paradas, então o mecanismo de transporte de energia que ocorre lá dentro é o microscópico, é o molecular, que a gente chama de condução ou difusão. Não se preocupem ainda em entender o que é a condução ou a difusão agora, tá? Porque a gente vai fazer isso com bastante tempo. Tem videoaula gravada, não se preocupem ainda. Agora, se eu for avaliar esse quadrão vermelho, agora a escala macroscópica, então vejam bem, eu tenho a condução ocorrendo dentro do frango, que faz parte da minha escala macroscópica, certo? Eu tenho um ar aqui que compõe o meio, então esse frango não está assando no vácuo, certo? Ele tem um ar aqui. Então, o que acontece com o ar que está aqui perto da fogueira? O que acontece com a densidade desse ar? Meu gato subiu aqui na mesa, acho que ele quer participar aqui da aula. Vai para lá, Alexandre. Ele vai dar oi para vocês em várias aulas, pessoal. Viu? Voltando à pergunta, o que acontece com esse ar que está aqui bem pertinho do fogo? Com a densidade. Ele aumenta a temperatura, né? E quando aumenta a temperatura, o que acontece com a densidade dele? Diminui. Diminui. Muito bem. Então, o que acontece graças às forças de empuxo? Então, o ar quente ele vai movimentar o ar frio para cima e ele vai provocar uma movimentação desse ar, concordam? Então, esse ar vai se movimentar de forma natural graças às forças de empuxo, graças à diferença de densidade. Concordam? Então, tem um movimento desse ar. Além disso, né, esse ar, se eu tiver um vento, por exemplo, passa uma corrente de vento, esse ar vai estar escoando numa determinada direção. Então, se tem movimento do ar, então o mecanismo, a energia sai da fogueira e chega nesse frango aqui, se esse ar estiver em movimento, por convecção, certo? Então, caracteriza o movimento global do meio, certo? Que é o ar. Além disso, olhando ainda para a escala macroscópica, cara, eu tenho fogo, uma temperatura elevadíssima. Eu tenho movimento de ondas eletromagnéticas aqui nesse fogo. Então, e também tenho diferença de temperatura, né, da fogueira
para o ambiente em que esse frango aqui está assando. Se existe essa diferença de temperatura e a transferência ocorre por ondas eletromagnéticas, eu também tenho radiação. Então, também tenho transferência de calor por radiação. Então, observe que, dependendo do nível de escala que você analisa o seu problema, você pode ter diferentes mecanismos de transporte ocorrendo, ou ainda ocorrência de 1, 2 ou 3 mecanismos de transporte ao mesmo tempo, que é o que está acontecendo aqui se a gente olhar em escala macroscópica. A gente vai ter 3 mecanismos de transporte ocorrendo ao mesmo tempo. Esse frango só vai assar graças a esses 3 mecanismos de transporte. Mas eu posso fazer uma análise, eu quero saber apenas o que acontece dentro aqui nesse pedacinho do frango. Então, eu não vou precisar estudar convecção nem a radiação. Ali dentro do frango eu vou estudar apenas a condução. Certo? Então, o nível de escala que a gente avalia é dessa forma. Certo? Então, é claro que a gente vai caracterizar a condução, a convecção e a radiação muito ainda no nosso curso, certo? Não se preocupem em entender exatamente o mecanismo, o que acontece com o mecanismo agora, tá? É só para a gente entender como os mecanismos ocorrem e como eles podem ocorrer ao mesmo tempo, né? Então, pode ocorrer o acoplamento dos mecanismos de transporte, além do acoplamento dos fenômenos. Eu posso ter transferência de massa e calor ao mesmo tempo. Então, lá na destilação, eu tenho transferência de massa e transferência de calor ao mesmo tempo, certo? Então, por que estudar a transferência de calor? Depois de tudo isso que a gente já falou, né? Por que estudar a transferência de calor? Vocês acham que a transferência de calor é importante para a formação de vocês, engenheiros químicos, engenheiro de alimentos? Galera, é a transferência de calor que vai dar base para vocês dimensionarem trocadores de calor, condensadores, caldeiras, motores, projetar equipamentos de energia, captação de energia solar, certo? Então, todos esses processos que aparecem aí para vocês, quem que vai te dar a base? A modelagem que você aprende na transferência de calor. Então, quando vocês chegarem lá em operações unitárias de transferência de calor, né, vocês vão usar isso que a gente vai estudar aqui na nossa equação para dimensionar equipamentos. Então, quem vai dar a base para vocês estudarem operações unitárias é a transferência de calor. Por isso que muitas operações unitárias têm como pré-requisito os fenômenos correlacionados, né? OP1 tem fenômenos 1, OP2, fenômenos 2 e OP3, o calor e massa, né? Certo? Convencidos de que estudar a transferência de calor é importante para a carreira de vocês? Certo? Muito bem. Então, vamos começar a falar um pouquinho, pessoal, sobre o nosso plano de ensino. Vamos botar a mão na massa e ver como a disciplina vai ocorrer. Então, pessoal, o que nós vamos estudar? O que é a ementa da nossa disciplina? É estudar a transferência de calor por condução, por convecção e por radiação, certo? Nessa figurinha aí a gente tem exemplos dos 3 mecanismos, tá? Não vamos explicar eles exatamente agora, porque senão se me deixarem aqui, eu fico falando até 2 horas da tarde sobre fenômenos de calor, transferência de calor. Eu me empolgo, tá? Então, basicamente é isso. Então, na parte inicial da nossa disciplina, nós vamos estudar esses 3 mecanismos. Nós vamos ver as leis fundamentais que descrevem esses 3 mecanismos. Então, primeiro a gente precisa, lembra lá da análise qualitativa, então a gente precisa de alguns conceitos para a gente saber reconhecer, ler um problema e reconhecer, aqui tem convecção. Não, esse é um problema de radiação. Ou esse é um problema de condução. Então, a gente precisa conhecer os 3. Então, a gente vai estudar os 3 mecanismos inicialmente de forma sucinta, de forma mais rápida. Depois, aí a gente vai estudar só a condução. Tudo que vem de condução, certo?
Não significa que estudando condução não vai aparecer a convecção. Por quê? Se eu estou estudando condução, por que pode aparecer a convecção? A convecção pode ser uma condição de contorno. Ela pode não estar presente dentro do teu volume de controle, mas na fronteira do teu volume de controle, lá no contorno, ela pode estar presente. Então, a gente vai precisar descrever uma condição de contorno e de convecção. Então, entende? Por isso que, de maneira geral, a gente precisa estudar, entender os mecanismos primeiro, para estudar especificamente cada um deles, certo? Mesma coisa se fosse a radiação, né? Então, é isso que nós vamos estudar. Aí, dentro de condução, de convecção, a gente vai estudar camada limite, enfim. A gente vai estudar convecção forçada, natural, enfim. A gente vai abrir detalhadamente no futuro cada um desses mecanismos, certo? Mas não se preocupem, pessoal, a gente vai começar sempre mais fácil e vai aumentando o nível de dificuldade. Então, por exemplo, nós vamos estudar as dependências espacial da condução de calor. Então, nós vamos começar com problemas unidimensionais. Então, a temperatura varia só com uma posição, só com um X, por exemplo. Depois, nós vamos para bidimensionais e tridimensionais, ou os multidimensionais, certo? Mesma coisa a dependência temporal. Então, nós vamos começar por estado estacionário, que não tem dependência do tempo. Depois, a gente complica, engrossa o caldo e vai para transiente. Certo? A gente sempre começa do mais leve, é como se a gente fizesse uma listona de hipóteses no começo dos nossos problemas e fosse tirando essas hipóteses com o passar do tempo, tá? Pessoal, então lembra daquele mecanismo que eu falei para vocês lá no comecinho do curso ali, quando a gente estava falando dos slides? A observação, a abstração, modelo físico, matemático, lembra disso? Então, tudo isso está aqui nesse checklist. Esse é um checklist que eu uso. Na verdade, são vocês que vão usar, né? Mas que eu fiz essa proposta desse checklist para vocês seguirem esses passos para resolver os problemas de fenômenos de transferência. Eu uso mesmo para transferência de calor e para transferência de massa, porque eles são análogos. Então, primeira coisa que você vai fazer quando pegar um problema de transferência de calor, vai identificar as variáveis importantes. Depois você vai ver se você pode pegar dados tabelados, você vai colocar as suas hipóteses, vai ver as leis físicas, as equações diferenciais e por aí vai, certo? Então, detalhes de como usar o checklist, vocês têm um vídeo lá no Moodle, certo? A gente já vai falar do Moodle, tá? Que descreve como usar esse checklist. Então, eu gostaria que vocês usassem esse checklist para resolver os exercícios de vocês, principalmente no começo do curso, né? Porque, por exemplo, identificou as variáveis, então se você colocou tudo, você vai colocar aqui atende. Ou se você, quando reavaliar o problema, esqueci de uma variável importante, ou atende parcialmente, né? Por exemplo, dados tabelados, eu posso ter um problema. O problema me deu todos os dados, então aqui nesse caso eu não preciso consultar nada fora, então não se aplica, certo? Então, e esse checklist é um passo a passo para resolver os problemas de transferência de calor. Então, usem esse checklist, ele está presente lá no Moodle também, certo? Então, ele dá o passo a passo de como resolver os problemas de transferência de calor, certo? Então, usem. Não precisa me entregar, não precisa entregar esse checklist na prova, nada disso. Vocês vão usar isso para estudo de vocês, certo? E troquem. Eu sei que vocês estudam em conjunto, né, com colegas, então lá resolver uma lista de exercícios, fala, ô amigo, corrija esse exercício aqui que eu estou em dúvida, o que eu fiz de errado e eu não consigo enxergar. Então, seu amigo vai pegar o checklist, vai lá conferir. Ele identificou as variáveis. Ele colocou todas as hipóteses. Esqueceu uma hipótese. Tá aqui, ó, achei. Você errou nessa hipótese. Então, troquem os exercícios, né? Para corrigir entre vocês, né? Para ajudar a estudar aí, tá bom?
Complementação de carga horária, pessoal. Então, vocês sabem que a gente está num semestre mais curto. Nós vamos ter 12 semanas na nossa disciplina. Então, a gente não consegue trabalhar, especialmente em aula, né, todos os conteúdos da ementa. Então, tem alguns conteúdos que foram colocados como atividade de complementação de carga horária. Esses conteúdos são transferência de calor em superfícies estendidas, condução bidimensional ou multidimensional, números adimensionais e transferência de calor por convecção natural. Então, esses temas, eles não vão cair em prova, certo? Então, os temas de complementação de carga horária não serão cobrados em prova. Mas isso não significa que vocês não terão que estudar. Então, quem já deu uma fuçada lá no Moodle, que todos vocês já estão inscritos no Moodle, viu que a nossa disciplina está lá por semanas. Então, tem lá APNP semana 1, APNP semana 2. E chega uma hora que tem CCH, complementação de carga horária, e tem o tema, transferência de calor em superfície estendida. Então, lá vai ter o PowerPoint da aula, a videoaula, lista de exercícios, se for o caso, e tem pode ter até um testezinho que eu vou falar daqui a pouquinho sobre os testes, certo? Então, a minha sugestão é estudem, façam a lista de exercício sempre que possível. Não significa que não cai na prova, que não é importante para a formação de vocês, certo? Então, obviamente, não vai ser cobrado em prova, mas faz parte da nossa ementa e é importante que vocês se organizem para estudar esses temas, certo? Então, tem videoaula, tem material didático, tem lista, tem teste de aptidão, tudo sobre esses conteúdos de complementação de carga horária. Tá? Vamos falar de prova? Vamos falar de avaliação, né? Muito bem. Então, como vai se dar a avaliação da nossa disciplina? Nós teremos 2 provas teóricas, individuais e escritas. Então, essas provas, primeira prova vai ocorrer no dia 3 de novembro e a segunda prova no dia 8 de dezembro. Pessoal, com relação a essas datas, tá ok para vocês? Tem alguma prova marcada já nessa data? Que a P2 é mais difícil de rever, mas a P1, certo. Então, se daqui para frente algum outro professor marcar prova nessa data, você vai pedir para o outro professor mudar, porque eu marquei primeiro. Tá bom? Combinado? Certo, então essas provas já estão agendadas, inclusive o que vai cair em cada uma delas. Então, perceba que a P1 é do capítulo 1 ao 3 do Incrópera. Então, em termos de conteúdo, ela é menor. Mas ela existe. Isso porque é o início, né? O primeiro contato de vocês com a prova, com o conteúdo. Então, o conteúdo é menor. P2, aí já tem um monte de capítulo de livro para estudar. Certo? Claro que esses capítulos, né, eles não vão cair inteiros, tá? Na prova. Às vezes é parte só do capítulo, então não se preocupem com isso. Né? Mas basicamente a gente separa a condução de calor na P1 e P2, convecção e radiação. Não, ainda na P2 vai cair um pouquinho de condução, que é a condução transiente, tá? Se eu não me engano, aí fica para a prova 2 ainda, certo? Mas basicamente a divisão é essa. Então, como vai ser o nosso dia de prova? Como que vai ocorrer? Por que fazer antes? A gente precisa terminar o conteúdo, William. Terminar o capítulo 3 para fazer a P1. Porque senão acumula 2 provas. É porque senão acumula muito conteúdo para P2. Tá, William.
Ó, eu vou te dar uma sugestão aqui, vou te dizer como que vai ocorrer a nossa prova e de repente você tenta se organizar, tá? Que eu preciso ir de acordo com a maioria da turma aí. Então, a nossa prova, ela tem duração de 4 horas aula, que seria as nossas 4 aulas seguidas que a gente tem na semana, né? Mas você não vai precisar fazer a prova, se você não quiser, você não vai precisar fazer a prova no horário da aula. Então, os questionários de prova vão estar disponibilizados no Moodle, lá na semana que está marcada a prova, semana 6, se eu não me engano, é a P1, na semana 6 vai estar lá o questionário de prova da P1. Então, esse questionário vai estar disponível por 24 horas. Então, eu quero fazer a prova à tarde, para mim é melhor à tarde, funciona melhor. Então, você vai poder fazer a prova no dia 3/11 à tarde, se você achar melhor, certo? Só que a partir do momento que você acessa a prova, aí você tem que enviar o resultado da prova no período de 4 horas aula. Porque passou 4 horas aula, o Moodle vai fechar para você e você não vai conseguir mais mandar a resolução da prova. Certo? Combinado assim? Então, muito importante que vocês tenham atenção no seu tempo de prova. Eu sempre dou uns minutinhos a mais, então são 4 horas aulas, eu sempre dou uns 10 ou 20 minutinhos a mais aí, geralmente, dependendo da prova, né, de como eu elaboro a prova, para vocês prepararem os arquivos para mandar. Então, os arquivos vocês vão enviar exclusivamente em PDF, não vale foto, nada, então tem que transformar esses arquivos para PDF e vão carregar no Moodle da disciplina, certo? Então vai ter lá o seu questionário que você vai poder carregar o PDF no Moodle. Ai, professora, pode ser PDF único, vários PDFs? Preferencialmente, pessoal, PDF único, coloca todas as respostas no mesmo PDF. Mas se você quiser mandar o PDF da resposta 1, da questão 2, da questão 3, enfim, separados, também pode. Para mim, eu prefiro que seja um PDF único, tá? Vou organizar para isso lá no Moodle. Certo? Combinado assim? Então, se você quiser fazer a prova de madrugada, você vai poder, certo? Não tem problema. Então, o questionário da prova vai iniciar às 8h20 da quarta-feira do dia da prova. Certo? Que vocês viram nosso horário, né? A gente tem 4 aulas seguidas, né? Aulas síncronas vai ser sempre 2 e 2 assíncronas. Então, no dia da prova, a prova vai começar na primeira aula, tá? Às 8h20. Então, se às 8h20 você quiser já iniciar a prova, pode. Por que que eu digo isso? No dia da prova, às 8h20, eu vou abrir essa nossa sala de aula e vou ficar até as 9h10 disponível para tirar dúvidas que eventualmente vocês tenham sobre a prova. Estou com uma dúvida da interpretação do enunciado. Professor, acho que está faltando dado. Certo? Então, vocês vão poder tirar essa dúvida, mas aí vai ter que fazer a prova, né? No início ali da manhã, certo? Então, sempre às 8h20, na nossa primeira aula do dia da prova. Certo? Nesta mesma sala aqui. Eu vou estar disponível até às 9h10, certo? Nos dias de prova para tirar eventuais dúvidas. Combinado? Alguém ficou com alguma dúvida sobre essa dinâmica da prova? Certo, então podemos avançar? Beleza. Pessoal, então, além das 2 provas, né, vocês terão o que eu chamo de teste de aptidão das videoaulas. Então, não são todas as videoaulas, tá? Mas algumas videoaulas, então logo que vocês assistirem, eu vou disponibilizar para vocês um pequeno teste referente àquela videoaula,
certo? São testes muito rápidos, tem 3, 4 perguntas no máximo, de assinalar ou de verdadeiro ou falso, certo? Perguntas bem rápidas e perguntas mais tranquilas, que são de fato referente à videoaula, só para testar se você está acompanhando bem a videoaula, certo? Então serão vários testes aplicados às videoaulas que são assíncronas, né? Que estão lá no Moodle já para vocês. Então, todos os testes que foram aplicados, eu vou pegar a nota de todos eles e vou fazer uma média, de acordo com o número de testes que foram aplicados, certo? Essa média dos testes será utilizada para compor também a média final. Então, são 2 provas, mais a média dos testes de aptidão, certo? Tudo isso vai ser feito via Moodle da disciplina, certo? Os testes das videoaulas eu disponibilizo por 1 semana. Então, chegamos na semana da aula, né? A aula, a videoaula vai estar lá naquela semana, eu vou... por exemplo, na quarta-feira eu disponibilizei um teste de videoaula. Então, ele vai ficar disponível para você fazer até a próxima quarta-feira, no mesmo horário, certo? Então, por 1 semana. Então, você pode fazer em qualquer dia dentro dessa 1 semana. Beleza? E como são os pesos e a média final? Então, as provas têm peso 3 e a média dos testes de aptidão tem peso 1. Então, a P1 vezes 3, a P2 vezes 3, os testes vezes 1, soma tudo isso e divide por 7. Certo? Essa é a sua média final. Dúvidas até aqui, pessoal? Muito bem. Recuperação de conteúdo. Então, vamos ter uma oportunidade de recuperar conteúdo e nota, certo? Então, poxa, professora, fiz a primeira prova, fui mal, vou desistir, vou abandonar a disciplina. Não faça isso. Não abandone a disciplina. Tem ainda uma oportunidade para você recuperar esta nota. Não entre em pânico, certo? Então, lá no final do nosso curso, lá dia 15/12, nós vamos ter uma prova de recuperação, claro, é uma prova muito mais robusta, né? O conteúdo é o conteúdo de todo o semestre, mas ela é opcional. Quem precisar de nota não é obrigado a fazer, tá? É uma prova que vai substituir a nota da prova que você teve a menor média. Então, ou substituir a nota da P1, ou substituir a nota da P2. Beleza? Não substitui a média dos testes. Então, pessoal, não deixe de fazer os testes, certo? Porque depois tem lá, ai, professora, tô com 5,9, tô com 5,8. Arredonda lá para nós. Eu vou ver se você fez os testes, se você se dedicou à disciplina. Se você fez todos os testes, pode até ter ido mal, mas também não vai fazer de qualquer jeito, sem assistir a aula, né? Você fez os testes, você se dedicou, aí eu arredondo sua nota, senão eu não vou arredondar, tá bom? Então, faça os testes, porque compõe a média, certo? Então, a recuperação de conteúdo. Quem pode fazer a recuperação de conteúdo e nota? Apenas quem tiver média menor que 6, aqueles que não forem aprovados com base em todas as avaliações do semestre, tá? Pessoal, no sistema presencial, eu até dou oportunidade para todo mundo. Quem quiser aumentar a média, eu deixo fazer, tá? Mas como a gente está num semestre muito atípico, que é muito corrido, a semana é curta, são muitas provas para corrigir em pouco tempo, então eu estou limitando para quem apenas precisa atingir a nota para passar, certo? Outra coisa, professor, eu fiz a recuperação de conteúdo, mas eu obtive uma nota menor do que as notas que eu tive na P1 e na P2. Não se preocupe, para fazer a média, eu vou considerar as 2 maiores notas de prova, certo? Então, fique tranquilo com relação a isso. Beleza? Ficou clara aí a recuperação de conteúdo?
Na recuperação de conteúdo, pessoal, também não cai aqueles conteúdos que estão em carga horária complementar, tá? Só aquilo que caiu em prova. Belezura? Podemos seguir? Claro, claríssimo. Bueno. Pessoal, algumas recomendações antes da gente terminar a nossa aula, né? E falta ver a bibliografia também. Pessoal, então as nossas salas de aula será essa aqui, sempre, todas as quartas-feiras, essa aula. Não vou conseguir passar no Moodle com vocês, pessoal, não vai dar tempo, mas entrem lá no Moodle da disciplina, todos já estão inscritos, dê uma fuçada lá, que você vai ver que inicialmente a gente tem o nosso horário de aula, de P-aluno, já vamos falar sobre isso. Depois tem a nossa sala de aula síncrona, tem checklist, depois vem as semanas e a carga horária complementar, certo? Fuçem lá no Moodle, qualquer dúvida vocês entrem em contato. Então, essa sala de aula aqui, sempre vai ser esta sala. Moodle e e-mail, pessoal. Então, o nosso principal meio de contato é o e-mail ou o Moodle. Então, o Moodle basicamente é para disponibilizar os materiais de aula e as provas, né? E e-mail para comunicados. Então, pessoal, nesse formato remoto, na verdade sempre, né? Mas especialmente nesse formato remoto, é fundamental que vocês acessem os e-mails e o Moodle diariamente. Então, por exemplo, a gente pode ter um problema com essa sala de aula nossa aqui, eu vou criar um novo link, eu vou mandar para vocês por e-mail, depois, obviamente, eu vou corrigir no Moodle, no sistema acadêmico, né? Certo? Mas qualquer contato que eu precisar fazer com vocês, eu vou fazer por e-mail. Então, é importante acessar diariamente, certo? Todas as aulas vão ser gravadas, então, a partir de agora para frente, se você acessar essa aula ao vivo, você está concordando com a gravação dela, tá bom? Para eu não ter que ficar perguntando todo dia se alguém é contrário à gravação da aula, certo? E boas práticas do ensino remoto, né, pessoal? Então, tomar cuidado com câmera, microfone no horário da aula, para a gente evitar interferência, né? Então, liga o seu microfone se você quiser perguntar alguma coisa, a sua câmera, para a gente evitar problemas, né, pessoal? E a nossa aula correr bem, certo? Então, fiquem atentos às boas práticas aí para a gente usar este formato remoto. Isso é bem importante, certo? Pessoal, antes da gente entrar aqui nas orientações gerais, né? Outra coisa importante, pessoal, criem uma dinâmica de estudo, certo? Isso faz parte dessas boas práticas. Como toda semana a gente vai ter várias videoaulas para estudar, então a dinâmica é, a nossa aula teórica, ela vai estar gravada nas videoaulas. Nos nossos encontros síncronos, nós vamos resolver exercícios de aplicação. Então, na semana, é importante que vocês estudem as videoaulas, assistam as videoaulas antes de vir para o encontro síncrono, certo? Então, estabeleça um dia na tua semana para você assistir essas videoaulas e estudar Fenômenos 2. Por exemplo, toda terça-feira à noite, eu vou tirar para assistir as minhas videoaulas. Ou pode ser, inclusive, assistir as videoaulas, né, no nosso horário aqui, antes das 10h20, né, que são as aulas assíncronas, certo? Pode ser isso também, ok? Então, separe um momento aí do seu dia melhor para você assistir as videoaulas, para que no nosso encontro síncrono a gente possa aplicar e resolver exercícios, que é basicamente o que a gente vai fazer, certo? Então, as orientações, as aulas vão ser gravadas para oportunizar, né, o acompanhamento da disciplina por quem está trabalhando, enfim, no horário da aula. Então, a gente faz essa gravação e ela é disponibilizada no canal do YouTube, de forma, esqueci, fugiu a palavra, não listada, tá? Então, só quem tem o link pode acessar, ela não é aberta. Então, é de responsabilidade do estudante o acompanhamento das aulas assíncronas. Então, se você não está assistindo as aulas assíncronas e está patinando nos encontros síncronos, aí não dá, né? A gente não consegue avançar,
Então, é muito importante que vocês acompanhem as aulas assíncronas, né, para vir preparado para os encontros síncronos. P-aluno, horário de atendimento, pessoal. Então, nosso P-aluno foi estabelecido de acordo com o horário do sexto período. Tá? Então, o sexto período, quem está regular no sexto período, não é para ter aula nesse horário aí. Quinta-feira, todas as quintas-feiras, das 15h50 às 16h40. Ok esse horário, pessoal? Certo? Então, como que vai funcionar? Pessoal, todas as semanas lá no Moodle, a primeira coisa que aparece na semana é o fórum de atendimento de P-aluno. Então, toda semana que você precisar de um atendimento, você vai entrar lá nesse fórum e vai escrever: prof, solicito um atendimento. Prof, estou com uma dúvida no exercício tal da lista tal, certo? Obviamente, antes desse horário aí, tá? Então, no dia do P-aluno, eu vou responder lá a tua mensagem com o link, pode ser inclusive essa mesma sala, né? De videoaula, vou te mandar um link e a gente vai fazer o atendimento, certo? Então, eu vou responder para todos que solicitarem atendimento, eu vou mandar o mesmo link da sala de atendimento. Até porque uma dúvida de um aluno pode ser a dúvida dos demais, né? Então, a gente vai tirando as dúvidas e vou atendendo os alunos conforme ordem de inscrição. Porque, pessoal, vocês sabem aí, eu sou a coordenadora do curso agora, então tem muita coisa para fazer. Não sei se eu vou sobreviver esse ano, mas espero que sim. Então, tem muitas atividades. Se nenhum aluno solicitar atendimento, eu não vou abrir uma sala, ficar lá aguardando para ninguém aparecer. Concordo? Certo? Então, para me ajudar, e eu peço isso, essa gentileza para vocês, para me ajudar, se inscrevam no fórum primeiro, né? E havendo atendimento, havendo necessidade, claro, eu vou abrir a sala e atender vocês com o maior prazer, certo? Mas se ninguém solicitar, eu vou dar andamento às minhas atividades aqui sem precisar abrir a sala. Combinado? Outra coisa, se você precisar de um atendimento, mas nessa quinta-feira eu vou ter lá, vou ter médico, não vou poder ir no atendimento. A professora atende em outro horário? Atendo, eventualmente, se necessário, eu atendo. Então, você me envia um e-mail. Vocês têm já o meu e-mail, né? Eu mandei e-mail para vocês da turma. fernandasouza@utf.edu.br. Então, vocês mandam um e-mail e falam: professor, eu preciso de um atendimento. O professor tem disponibilidade? Aí eu vou olhar a minha agenda, vou ver um dia que a gente tenha disponível em comum e a gente agenda um novo atendimento, se você não puder comparecer na quinta-feira nesse horário, certo? Então, tenha um pouco de paciência, que às vezes a agenda pode ser um pouquinho complicada, tá? Mas eu vou tentar atender vocês da melhor forma possível, beleza? Preferencialmente, venham no P-aluno. Isso me ajuda também bastante na organização da minha agenda, certo? Beleza? Então, algumas outras orientações para ser aprovado na disciplina média igual ou superior a 6. Então, não temos frequência, não vai ser feito chamada, no formato remoto não tem chamada, não se preocupem com relação a isso. As notas das avaliações, então, eu vou atender aí o requisito do COGEP, né, disponibilizar com antecedência mínima de 5 dias corridos da data da próxima avaliação, né? Não vou deixar para disponibilizar as notas só lá nesse prazo, tá, pessoal? Eu sou uma pessoa que demora um pouquinho para corrigir as provas, confesso, então eu sou bem detalhista lá nas correções da prova, eu vou ver o passo a passo de vocês, eu confiro a modelagem, né? Então, você fez um pouquinho de ponto, você vai alcançando pontos, né? Então, eu não olho só o resultado final e dou 0 ou 10. Não. Cada passinho da execução do exercício que você fizer, eu vou considerar um pouquinho de nota, né? Então, às vezes, eu posso demorar um pouquinho para disponibilizar as notas, tá? Mas eu vou atender com certeza a resolução do COGEP, certo? Sobre as aulas síncronas a gente falou,
tomar cuidado, né, com os microfones e câmeras aí, só para a gente não ter imprevistos, né? Fiquem atentos com relação a isso. Faltou em alguma avaliação? Pode pedir segunda chamada, primeiro ao DERAC, né? Tem que mandar requerimento ao DERAC, comprovante. Percebam, pessoal, como a nossa avaliação fica disponível por 24 horas, então não é qualquer pedido de segunda chamada que vai ser aceito, porque você não precisa fazer a prova num horário limitado, certo? Então, se você está trabalhando, por exemplo, das 8 às 6, então você tem a noite disponível para fazer a prova. Então, isso não vai te dar a possibilidade, a justificativa de trabalhar, neste caso, não vai te dar a disponibilidade de fazer segunda chamada, certo? Porque tem horário disponível para você fazer a prova. Agora, fiquei doente, estou internado, né? E nesse dia inteiro não vou poder fazer a prova. Aí sim, aí é passível de segunda chamada, certo? Fiquem atentos com relação a isso, certo? E outra coisa, então, é proibida, pessoal, a captura de imagem, a distribuição dos materiais de aula nosso aqui, do Moodle, do YouTube, para outras pessoas, sem autorização da professora, tá? Isso também está em resolução, ok? Esse material, ele tem a licença, certo? É material da universidade, da professora, então é proibido colocar aí passeio direto, que você tem que colocar o material lá para pegar o outro, certo? Então, se você mandar essas aulas aí sem autorização da professora, você está incorrendo em crime, certo? Atenção. E para terminar, rapidamente, bibliografia. Então, pessoal, bibliografia básica. Esse livro marcado aí em amarelo. Espera, meu Google quer participar aqui. Então, esse livro em amarelo, o Incrópera, é o nosso livro base. Então, a partir dele que a gente acompanha a ordem da disciplina, certo? Esse livro tem no biblioteca, lá na minha biblioteca, certo? Vocês podem usar a última edição, aqui está a sexta edição, porque veio do plano de ensino, esse plano de ensino foi feito já há mais tempo. Vocês podem usar a última edição, que se eu não me engano é a oitava, tá? Não tem problema. É só digitar lá em Crópera, Fundamentos de Transferência de Calor e Massa, que vocês vão encontrar esse livro lá, certo? Então, além dele, pessoal, tem alguns outros livros aí, né? Tem o livro do Sengel, que você pode usar também para resolver exercícios, tá? A forma de solução que eu vou trabalhar com vocês é a do Incrópera, certo? Então, tomem cuidado com isso. O livro do Sengel é um livro muito bom, eu tiro alguns exercícios de lista, especialmente, vocês vão ver que é do livro do Sengel, então pode usar, mas a descrição, a forma, os procedimentos que a gente acompanha é com base no livro do Incrópera. O Shapiro, pessoal, é um livro só para o início do curso, tá? É um livro que eu não uso muito aqui com vocês, né? Aí, o que a gente tem na bibliografia complementar? O Bird, pessoal, é o principal livro de fenômenos de transporte, tá? Mas é um livro mais complexo. É um livro para quem quer aprofundar conhecimento, é um livro utilizado em nível de pós-graduação, certo? Então, tem lá no meu biblioteca também, mas eu indico apenas para quem quiser aprofundar os conhecimentos, tá? O Kate é um livro legal, dá para estudar também, tem na minha biblioteca, é um livro só de transferência de calor, ele também muitas vezes usa uma terminologia diferente do Incrópera, certo? Então fiquem atentos com isso. Braga Filho é um livro nacional que ele é bem resumido, então não é tão interessante. O livro do Elti é um livro excelente, ele tem os 3 fenômenos também, né? Nós vamos estudar, obviamente, a parte de calor, mas é um livro muito bom também, certo? Também tiro exercícios bem aplicados desse livro, também tem na minha biblioteca, então aqui ele está em inglês, mas na minha biblioteca tem ele em português, viu? Tem uma edição, acho que inclusive mais nova também, mas já tem ele em português na minha biblioteca, tá? Só procurar lá. E o Jean Coppolis é um livro, pessoal, que faz
já essa transferência ali, essa relação com operações unitárias, certo? Então, não é um livro que a gente usa muito na disciplina, mas ele já faz a ligação com os processos de operações unitárias. Vocês vão usar ele bastante lá em OP, tá? Então, é isso com relação à bibliografia. E para terminar, já estou terminando a nossa aula, eu divulgo aí para vocês um perfil do Instagram, que é um perfil que eu tenho junto com a minha aluna, Nicole, de um projeto de ensino que nós temos de fenômenos de transferência, tá? Que é o Fernômenos, tá aí para vocês. Quem ainda não conhece, procura lá no Instagram. A gente faz alguns quizzes, a gente deixa algumas dicas para as provas, certo? Então, siga lá o nosso perfil e acompanhe as informações aí, interajam conosco, tá bom? Vamos tentar postar mais coisas, né? Ser mais ativo nesse perfil. Então, sigam lá, que pode ter algumas dicas para vocês lá nesse perfil, tá bom? Combinado, pessoal? Muito bem, por hoje era isso. Dúvidas, perguntas, observações? Tudo certo? Muito bem, pessoal. Então, estudem já o conteúdo da primeira semana ali das videoaulas, que semana que vem a gente vai resolver exercícios de aplicação já sobre esses conteúdos. Tá bom? Então, desejo a todos uma boa semana, um bom dia aí, uma boa quarta-feira, certo? Estudem bastante e qualquer dúvida que vocês tiverem, manda e-mail. Amanhã, quinta-feira, já tem horário de P-aluno. Se você quiser conversar, já pode solicitar o atendimento lá no Moodle, tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais. Cuidem-se. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.